Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. E diz assim: Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, não é? A santidade é um processo que leva toda uma vida. Não tem a ver com perfeição. Perfeito somente é o Senhor. Mas todo aquele que é separado por Ele se torna santo para alguma obra, para alguma utilidade, para uma vida e principalmente para a vida eterna, para o reino de Deus que nos está preparado, como povo santo do Altíssimo. Fomos separados por Cristo para sermos um instrumento de bênçãos em tudo o que fizermos. Você sabia disso? Em tudo o que fizermos. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, o anterior ao versículo de hoje. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Isso significa que devemos ser santos em tudo o que fizermos, seja no nosso trabalho, nas nossas roupas, na nossa comida, em nossos relacionamentos, em nossos momentos de entretenimento, no que assistimos ou escutamos, em tudo. Não deve haver nenhuma área em nossa vida que a santidade não alcance. Nós fomos separados para sermos embaixadores de Cristo nesta terra. Portanto, devemos nos comportar de forma santa, assim como ele é. Conta-se que um dos soldados de Alexandre estava demonstrando um procedimento inadequado e trazendo problemas para o exército da Macedônia. Coincidentemente, o nome do soldado também era Alexandre. Um dia, Alexandre o Grande aproximou-se do soldado e lhe deu uma advertência: ou você muda de atitude, ou muda de nome. Assim também somos nós cristãos, representando Cristo aqui na terra. Nós temos que ter cuidado, porque esse nome atrai santidade. As pessoas esperam isso de nós. E muitas vezes eles apenas veem um comportamento de uma pessoa normal, como todas as outras, e se decepcionam e entendem que ninguém consegue viver uma vida de santidade nessa terra. E por isso eles preferem continuar vivendo da mesma forma. Por isso o conselho de Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 é: quem se chama cristão, que se afaste do pecado. Cair todos nós vamos uma vez ou outra, mas pecar nunca poderá ser uma prática constante na vida do cristão. A santidade é a parte visível de que você e eu estamos vivendo um processo de transformação nas mãos de Deus. Spurgeon, ele escreveu assim: a santidade é o lado visível da salvação. As pessoas conseguem ver o teu processo de santificação. As pessoas conseguem ver que você não toma as atitudes que todo mundo toma. As pessoas conseguem ver que você está buscando essa santidade. E viver em santidade não é nada fácil. É uma vida de renúncias, de sacrifícios. O inimigo vai tentar nos parar dizendo que nós nunca vamos alcançar isso, nunca vamos conseguir. Até mesmo algumas pessoas que nos cercam, elas vão dizer em forma de piadinhas, de crítica, que agora nós só queremos ser santos. E como você responde a essas pessoas e até mesmo ao inimigo? A nossa resposta para esses dois grupos deve ser sempre a mesma. Eu quero ser santo. Fui chamado para isso. Sem isso, eu não verei a Deus.
Você sabia que sem santidade nós não veremos a Deus? Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sempre que Deus iria aparecer para o povo de Israel, seja por alguma apresentação de sua vontade ou em resposta a algum clamor do povo, sempre no dia anterior era dito para o povo: santificai-vos, porque amanhã verás o livramento do Senhor. Santificai-vos e vocês verão a providência do Senhor para isso ou para aquilo. Santificai-vos, porque amanhã será dia santo. E assim por diante. Sempre foi pedido ao povo que se santificasse, até mesmo por alguns dias, para que pudessem voltar a frequentar o templo do Senhor, para estarmos aptos de estar à presença do Senhor. Deus nos chama do jeito que estamos, mas Ele não permite que fiquemos dessa mesma forma. E Ele trabalha no nosso coração e Ele vai nos moldando e, consequentemente, a nossa vida vai mudando, os nossos gostos vão mudando, as nossas roupas, as nossas comidas, é natural que mude por estarmos na presença do Senhor. Hoje você tem um Espírito Santo. Olha só, o Espírito que está em você é santo. Então, onde ele está, ele santifica todo o ambiente. E por isso esse processo de santificação é possível na tua vida pela presença do Espírito Santo que está em você. Ele vai mudando todos os teus gostos, todas as tuas prioridades para te apresentar ao Senhor como um sacrifício vivo, perfeito e agradável. E essa santificação, ela precisa acontecer. Não é algo assim que, eu vou pensar e eu vou tentar. Ela é necessária para que você entre no reino de Deus. Como diz lá em Daniel, capítulo 7, versículo 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre de eternidade a eternidade. Você é santo do Altíssimo porque Deus te separou e te fez santo. E a presença do Espírito Santo em você te santifica. Ser santo não é ser perfeito. Claro que nós vamos cair, mas cada vez vai ser menos. Cada vez nós nos aproximaremos da estatura de Cristo Jesus. Hoje você não pode ser igual a quem você era ontem. Todo dia nós estamos numa crescente de glória em glória até alcançarmos essa santificação. Santificar é separar, assim como Deus fez com o sábado, assim como Deus fez com o povo de Israel. Separou para si, para o seu louvor e para a sua glória. Você também foi separado do mundo, apesar de viver no mundo, mas você foi separado para uma obra superior, para algo extraordinário. E você deveria se alegrar por isso e buscar essa santidade. Buscar ser semelhante a Jesus. Não é uma obra fácil, mas ela é possível graças ao Espírito Santo que habita em nós. Busque esse processo. Seja diferente até mesmo na sua igreja. Seja separado até mesmo dentro da sua igreja. Que todas as pessoas vejam, sim, que você quer ser santo. Porque você quer imitar o teu Pai. Todos nós temos o Senhor como um referencial, como um modelo. Nós queremos ser santo como Ele é santo. E Ele pediu para que nós fôssemos assim. E se Ele nos pediu é porque é possível. Ele jamais pediria algo que fosse além das nossas forças. Ele sabe que através do Espírito Santo nós somos santificados e podemos levar essa santidade ao mundo como um exemplo de vida. Antes de pregar, nós precisamos ser exemplo. Então busque uma vida santa ao ponto de, se alguém falar mal de você, as pessoas ao redor deem testemunho. Isso é mentira. Ele é um homem santo, ela é uma mulher santa.
Vamos orar por isso? Deus querido, santifica o teu povo através do Espírito Santo. Nós somos, como Paulo disse, pequenos vasos de barro, mas com um grande tesouro dentro de nós. E esse tesouro precioso é que nos santifica, a tua presença nos santifica. O Senhor nos chamou para algo grande, o Senhor nos deu uma missão extraordinária e o Senhor nos deu a graça de habitarmos no teu reino. E para isso nós precisamos nos preparar e para isso nós precisamos nos santificar. E esse processo vem através de colocarmos a nossa vida nas tuas mãos. É o Senhor que nos limpa, que nos purifica. É o Espírito Santo que faz o lavar regenerador em nós todos os dias, nos transformando à imagem e semelhança de Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não sairmos deste processo. Mesmo que seja um processo doloroso, mesmo que muitas vezes a gente tenha que renunciar a coisas que nós gostamos, que nos traz prazer, mas que não nos edifica e que muitas vezes nos afastará desse processo e da tua presença gloriosa. Que possamos permanecer santos diante do Senhor, que possamos ser conhecidos como santos do Altíssimo, que possamos permanecer na tua presença e com isso a tua glória vai transformar a nossa vida dia a dia. Ajuda o teu povo, Senhor Deus, a não querer ser mais um no meio da multidão, a não querer ser apenas crente, membro de igreja, mas buscar essa santidade como filhos e filhas de Deus. Dá-nos a tua paz para esse novo dia, dá-nos pureza em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, em tudo que pensarmos. Dirige a nossa vida, Pai, nós entregamos por completo ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.